sacola e fui viajar. Olá, está começando o Mão na Massa e neste programa nós temos a honra de receber aqui na redação do Show Livre um dos grandes nomes da música folk nacional, Renato Teixeira. Que possa praticar a minha arte, sapateia as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Como é que surgiu a ideia de fazer esse DVD? Não, chegou a hora de fazer o DVD. Comecei a trabalhar com a agência produtora, a gente achou que era necessário para dar um gás na carreira, e concebemos essa ideia, meio óbvia até, de fazer uma retrospectiva, mas eu acho que a gente também acertou bastante na hora que nós fomos convidados. Nós fizemos a Joana. A minha ligação com a Joana é muito interessante, porque quando a Joana apareceu, eu gostei muito da voz da Joana, né? Eu achava um pouco de voz bonita, né? E um dia ela me ligou pedindo uma música, eu fiz uma música para ela que é aquela assim: mandei um recado pro meu namorado nos classificados de um grande jornal. Meu namorado é um sujeito ocupado, não manda notícias, nem dá um sinal. Enfim, essa música que eu fiz para Joana, ela gravou, foi um grande sucesso da carreira dela. A Joana se transformou numa amiga querida, numa pessoa. Convidei a Joana, convidei o Pena Branca, que fizeram um disco muito legal, chamado Ao Vivo em Tatuí. É um disco que vendeu muito, há 10 anos vende. O Chavantinho? Pena Branca e Chavantinho, Renato Teixeira, Ao Vivo em Tatuí, chamava o disco. É um disco que vende até hoje, e que até acabou se transformando num clássico do gênero, assim, né? Um disco muito importante. E o Pena é meu irmão de estrada, a gente trabalha juntos desde 1980, que a gente fizemos o primeiro show com o Pena Branca e Chavantinho. A participação dele foi muito legal. A participação do Chitãozinho Chororó, que seria os representantes e um pouco os fundadores da música sertaneja, né? Desse sertanejo oriundo da cultura caipira também. E convidei um mestre, um amigo querido, um compositor maravilhoso, um argentino chamado Leon Riego, que é um dos principais compositores da história do país dele. E nós dois temos uma visão muito parecida sobre a música do nosso continente. A gente alimenta um sonho de integração musical para valer, sem demagogia, a gente se associando realmente com o que nós temos em comum, essas coisas, né? Então é muito interessante. Os convidados foram especiais. E a equipe toda, as condições, o cenário, a luz, tudo começou a encaixar tão bem e o astral foi muito bom. Eu não tive chance de gravar 3 dias para depois editar, não. Foi um dia só e não teve, no Editório Ibirapuera, não teve pós-produção nenhuma, só mixagem, né? Mas não houve. Eu quis fazer uma coisa bem despojada, uma coisa bem sincera, porque isso é o que toca o meu show, é isso que eu busco nos meus shows, nas minhas apresentações, uma interação maior com a coisa mais sentimental, a coisa mais da emoção com as pessoas, não com discursos de banais, de coisinhas, de historinhas de amor banais, mas mexendo geralmente com o que a cultura caipira tem de mais bonito e mais expressivo, que é a maneira de se pescar emoções, vamos dizer assim. E como é que você poderia definir a música folk brasileira? Quem faz música folk no Brasil? Eu. E além de você? A música folk, ela começa a ser folk mesmo lá no começo dos anos 60, com o surgimento do movimento folk nos Estados Unidos, que deu uma projeção mundial. E essa palavra é originária do folclore, então são músicas que têm profundos vínculos com a história cultural do povo que ela representa. É logicamente que se você quiser estabelecer um paralelo musical do folk brasileiro com o folk americano, ou até com o folk argentino, que o Leon é um representante, o canadense, o australiano, nenhum é muito parecido com o outro, entendeu?
mas é a visão, é a maneira de enxergar as coisas, é tentar tocar o coração das pessoas, mas não com um discurso leviano, mas com um discurso mais que considere mais alguns valores inquestionáveis, como a cultura caipira, mas é essa representatividade cultural tão importante, tão bonita, e que a música faz parte, é daí que vem essas coisas todas, o folk, o sertanejo. O folk não compactua muito, entendeu? É a verdade da emoção do povo, mas a sabedoria popular, não a ignorância popular, não o destempero com que a maioria da população é tratada, com o desrespeito que a maioria da população brasileira é tratada, mas com muita seriedade, querendo realmente melhorar, né? Querendo dar um padrão que possa abrir portas, né? Se você é um bom entendedor de poesia, um país que pode usufruir um Drummond, um Vinícius, um Bandeira, os nossos poetas e os poetas portugueses, o Fernando Pessoa, quando você atinge um estado de vida e de cultura que você pode consumir isso, a sua vida melhora muito, entendeu? Você começa a tocar, você começa a perceber a beleza das coisas, a beleza do ser humano. Não só esses que a gente vê aí dando tiro, guerreando, se matando, esse povo infeliz, esse povo triste, que merece compaixão, mas a beleza do ser humano, a sua capacidade de criar, a sua capacidade de expressar o que é belo, né? É isso. É imenso, né? É a maioria, é o mais, entendeu? Se a maioria fosse ruim, estava vivendo num caos imenso, né? Logicamente, mas o que mata é a curiosidade, todo mundo quer ver o bicho pegar, entendeu? Então eu já tenho uma outra visão, eu gosto de ver os avanços da ciência, os avanços da tecnologia, né? O que o homem consegue construir, as maravilhas que a gente consegue construir. Isso sim me interessa, é isso que eu queria ver na televisão. Isso tem, para mim, tem muito mais impacto no sentido positivo. Obrigado. Obrigado.